Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar num detalhe que, olha, parece pequeno, mas faz uma diferença enorme no mundo das semijoias: a qualidade do banho de ouro. Recebemos aqui uns materiais bem interessantes sobre um processo específico de uma empresa, a FC Joias. Eles chamam de milésimos garantidos. E o ponto central que esses documentos trazem é uma dúvida que talvez muita gente que compra ou vende semijoia já teve, né? Será que a quantidade de ouro que foi prometida ali no banho é a que está na peça final mesmo? Parece que essa história de milésimos toca direto na confiança entre quem faz o banho, a marca e, claro, quem compra. Nossa missão aqui é então desvendar o que isso significa na prática. Né? Impacta tudo. Impacta o custo de produção, a durabilidade da peça e um ponto super crítico, a reputação da marca que vende. Então, vamos investigar o que são esses milésimos, por que usam essa medida meio diferente de gramas por quilo e como um processo controlado tenta tirar essa incerteza do caminho. Parece que a gente vai direto ao ponto aqui, né? Na questão da qualidade que a gente percebe, ou não. Ótimo, então vamos lá. Para começar, o que são exatamente esses milésimos que tanto falam no banho de ouro? Olha, é uma unidade de medida bem específica, do setor de galvanocostia aqui no Brasil. Simplificando bastante, milésimos medem o peso do ouro que foi aplicado. Assim, um milésimo ele equivale a 1 grama de ouro puro que foi depositado para cada quilo de peças que passou pelo processo. Entendi. 1 grama por quilo. Isso. Então imagina assim, um lote de peças, brincos, anéis, pulseiras. Pesa, sei lá, 3 quilos. Se o contrato que a marca fez foi de 5 milésimos, isso significa que a meta é aplicar 15 gramas de ouro puro naquele lote inteiro. São 3 quilos vezes 5 gramas por quilo, dá 15 gramas. É uma relação direta, sabe? Peso das peças e peso do ouro. Ah, agora entendi a conta. Faz sentido. Mas me diz uma coisa. Por que medir assim? Em gramas por quilo. GKG. E não, sei lá, medir a espessura da camada de ouro num ponto da peça. Não seria mais intuitivo? Poderia parecer mais intuitivo, sim. Só que a realidade da galvanoplastia é um pouco mais complexa. A deposição do ouro, ela nunca é perfeitamente igual em toda a peça. Pensa numa peça cheia de detalhes, sabe? Com cantinhos, relevos. Ela vai acabar recebendo mais ouro em algumas áreas e menos em outras. É meio inevitável. Ah, claro. Então, se você pega um aparelho, um micrômetro, e mede a espessura num único ponto, você pode dar sorte e pegar um ponto com muito ouro, ou dar azar e pegar um com pouquinho. A leitura pode enganar, sabe? Entendi. Seria uma visão muito parcial. Exatamente. Medir a espessura num ponto só. É como tentar avaliar, sei lá, uma qualidade de uma feijoada inteira, provando só 1 grão de feijão. Não funciona muito bem. Já a medida em GKG, ela é mais como pesar todos os ingredientes nobres antes de cozinhar. Ela te dá a visão do investimento total de ouro que realmente entrou naquele caldeirão do lote inteiro. Ela conecta o custo real do metal nobre com o resultado final. Não importa se as passas são super delicadas ou mais robustas, se são simples ou cheias de detalhes. É uma régua considerada mais transparente, mais justa para o investimento que foi feito. Nossa, essa analogia da feijoada foi ótima. Agora caiu a ficha mesmo. Faz todo sentido. Então, a lógica é: mais milésimos significam, em tese, mais ouro, mais proteção, né? E aí mais brilho, mais durabilidade. E os níveis variam, certo? Pelo que vi nos documentos, tem desde aplicações bem fininhas para bijuteria, talvez, até outras bem mais generosas. Sim, existe uma gama. Níveis mais baixos, tipo até uns 2 gramas quilo, geralmente são usados em bijuterias mesmo, onde a expectativa de durabilidade já é um pouco menor, né? Depois tem uma faixa intermediária ali entre 3 e 7 gramas quilo mais ou menos. Essa busca um equilíbrio legal entre custo e resistência. É bem comum em semijoias que tem um bom giro de vendas. E aí vem os níveis mais altos, a partir de 8 chegando a 10, 15, até 20 gramas quilo ou
ou até mais. Esses são focados em peças de maior valor agregado, claro, que precisam de máxima resistência ao uso e um brilho que, idealmente, dure muito tempo. A escolha depende muito da estratégia da marca, do público dela. Ok, a teoria está clara. Quanto mais milésimos, melhor a qualidade. Mas aí entra o X da questão que os documentos levantam com força, a incerteza. Aquela dúvida chata, né? Será que o lote recebeu exatamente os milésimos que foram contratados e pagos? Por que essa dúvida é tão prejudicial para uma marca de semijoias? Olha, essa incerteza ataca, segundo a análise que a gente viu, 3 pilares do negócio. O primeiro é o mais óbvio. O custo real. Ouro é carro, né? Vamos combinar. Se uma marca paga por, digamos, 10 milésimos e na verdade só recebe 8, são 2 gramas de ouro por quilo de peça que foram pagos, mas não foram entregues. É dinheiro indo embora, literalmente. Afeta direto a margem de lucro. Direto no bolso. Exato. O segundo pilar é a durabilidade e o brilho. Menos ouro significa o quê? Uma camada mais fina, que vai desgastar mais rápido com o uso normal, com atrito, contato com a pele, suor. A peça começa a perder o brilho antes do esperado, começa a mostrar o metal de base por baixo, e a percepção de qualidade do cliente vai junto, né? Lá para baixo. Com certeza. A peça fica feia logo. Pois é, e aí vem o terceiro pilar, que talvez seja o mais crítico de todos, a reputação da marca. Quem compra a semijoia na loja não tem a menor ideia de quantos milésimos tem ali. Ninguém mede isso em casa. A avaliação é pela experiência de uso. Se a peça fica feia rápido, a culpa cai em quem? Na marca que vendeu. Aí começam as reclamações, as trocas, as devoluções e a propaganda negativa no boca a boca, que hoje em dia com rede social se espalha rápido. Isso pode minar a confiança que a marca demorou tanto para construir. Vira um problema sério de pós-venda, de imagem. Vira um fator estratégico enorme. A falta de garantia pode realmente comprometer a saúde do negócio a longo prazo. E é justamente nesse cenário de incerteza, de risco, que entra a proposta da FC Joias que a gente está analisando, com os milésimos garantidos. O que exatamente eles querem dizer com esse termo, segundo a documentação que a gente tem? A promessa central deles é bem direta ao ponto. O que você contrata é o que entregamos. A ideia que eles passam é de eliminar a margem para dúvida, para estimativa, para o acho que foi. Eles afirmam que isso não é baseado em achismo, sabe? Mas sim num sistema. Um sistema integrado de processos, de medições, de controles internos bem rigorosos que eles dizem ter desenvolvido ao longo de quase 25 anos de experiência. É sobre transformar uma promessa em algo que seja verificável. Certo, a promessa é forte. O que contrata, leva. Mas, como eles pretendem entregar isso, imagino que não seja só uma questão de ter boa vontade na hora de banhar as peças, né? Os documentos detalham como isso começa. Detalham sim. E o ponto interessante é que, segundo eles, a garantia começa muito antes de qualquer peça sequer entrar no tanque de banho. Tem toda uma fase preparatória que eles consideram crucial, com 2 destaques principais. Primeiro, eles falam da conferência dos insumos com XRF. Todo metal nobre que eles recebem, seja ouro, ródio, o que for, passa por uma análise de fluorescência de raio-x. É uma técnica que não estraga o material, tá? E serve para confirmar a composição química exata do metal. Garante a pureza. Mencionam também que só trabalham com fornecedores que são homologados por eles, para manter a consistência da matéria-prima. Basicamente, eles checam se o ouro é ouro mesmo e se tem a pureza certa, antes de usar. Uma checagem na entrada. Faz sentido. E o segundo ponto? O segundo é a preparação e calibração da solução de banho. O caldo químico, onde as peças vão mergulhar, ele é ajustado com muita precisão. Parâmetros como a concentração do metal, a acidez, o pH, a temperatura, a condutividade elétrica, tudo isso é medido e corrigido antes. E eles usam um teste chamado célula de Hall, que basicamente é uma simulação em pequena escala. Ajuda a prever como a deposição do metal vai ocorrer naquele banho específico, permitindo estabilizar o processo antes mesmo dele começar para valer no lote do cliente. E tudo isso fica registrado, documentado. Peraí, deixa eu ver se entendi. Eles testam o ouro antes de usar e ainda fazem essa espécie de ensaio geral do banho com essa célula de Hall.
Isso parece um nível de controle preventivo bem detalhado mesmo. Algo que talvez muita gente nem imagine que acontece nos bastidores. Essa ideia que os materiais querem transmitir, sim. A de preparar todo o cenário para minimizar as variáveis, as surpresas e aumentar a chance de acertar o resultado de primeira. Aumentar a previsibilidade. Ok. Essa preparação faz sentido para começar com o pé direito. Mas e durante o banho? E principalmente depois? Como eles verificam se a quantidade certa de ouro foi mesmo aplicada? E a pergunta-chave: sem estragar as peças do cliente. Ninguém quer receber a coleção de volta cheia de marquinha de teste, né? Esse é um ponto fundamental que os documentos esclarecem bem. Eles afirmam que não fazem medições diretas nas peças do cliente, justamente para evitar qualquer dano, qualquer marca. A estratégia deles, pelo que descrevem, se baseia no uso de amostras padrão. São tipo uns corpos de prova. Amostras padrão. Como assim? Controlados. Essas amostras são colocadas para receber o banho junto com o lote do cliente. Passam exatamente pelo mesmo processo, no mesmo tanque, ao mesmo tempo. Depois que o banho termina, são essas amostras que vão para o laboratório para serem interrogadas. Ah, entendi. Elas são as cobaias do processo. Isso, pode-se dizer que sim. E lá no laboratório, essas amostras passam por alguns testes bem importantes. Primeiro, a medição de milésimos propriamente dita. Eles verificam se o peso de ouro que foi depositado naquela amostra bate com o que foi contratado para o lote naquela relação de GKG. Segundo, o teste de dureza. Muitas vezes usam uma técnica sofisticada chamada nanoindentação. É como se dessem uma microcutucada super precisa na superfície para medir o quão resistente ela é a riscos, a desgaste. Isso ajuda a garantir que o banho não é só bonito, mas também é robusto, durável mecanicamente. Nossa, até a dureza eles medem. Sim. E terceiro, claro, uma inspeção visual e funcional. Aí avaliam o brilho, a uniformidade da cor, se não tem manchas e se o banho aderiu bem à superfície da amostra, se não está descascando. Tá, então a validação é indireta, por meio dessas amostras que viajam junto com o lote. É uma forma inteligente, né, de controlar o processo sem ter que arriscar a mercadoria principal do cliente. Mas aí fica uma dúvida. Como ter certeza de que essa amostra representa fielmente o que aconteceu com todas as peças do lote? Porque as peças podem ter formatos muito diferentes entre si, né? Tem alguma margem de erro aí. É uma pergunta super pertinente. A lógica que eles apresentam é a seguinte: como a medida-alvo é o peso total de ouro por quilo de lote, o GKG, e a amostra passou exatamente pelo mesmo banho, mesma solução química, mesma corrente elétrica, mesmo tempo, a quantidade de ouro que depositou nela, que vai ser proporcional à área dela e às condições do processo, serve como um indicador confiável do que aconteceu no lote como um todo, em termos dessa média de GKG. E, claro, o controle rigoroso dos parâmetros do banho durante todo o processo é fundamental para que essa amostra seja representativa. Entendi. O controle contínuo é a chave. Exato. Durante o banho em si, eles mencionam que os parâmetros operacionais, tipo densidade de corrente, tempo, agitação do banho, temperatura, pH medido digitalmente, condutividade, são monitorados o tempo todo e mantidos travados dentro das especificações definidas lá na calibração. Em alguns casos, dependendo do tipo de banho, podem até usar análises químicas mais avançadas, como o ICP ou a AS, para checar a composição exata da solução química em tempo real. Isso garante que a receita do banho não se alterou no meio do caminho. Qualquer desvio pode ser pego e corrigido na hora, antes de impactar o lote todo. Uau! E eles mencionam também uma coisa que chamam de arquitetura funcional do banho. Não é só jogar a camada de ouro final e pronto. Muitas vezes tem camadas intermediárias importantes. Por exemplo, uma camada de cobre alcalino primeiro, para melhorar a aderência na base. Depois, talvez, uma camada de paládio ou outro metal nobre para criar uma barreira. Essa barreira impede que metais da base, como o níquel, que está presente em muitas ligas e pode causar alergia em algumas pessoas, migrem para a superfície com o tempo. Isso é o que torna a peça hipoalergênica.
Ah, então o banho hipoalergênico tem a ver com essas camadas de baixo. Exatamente, com essa barreira protetora. E aí, por cima de tudo, vem o banho nobre principal, ouro, ródio e, às vezes, ainda aplicam vernizes especiais, como vernizes cataforéticos ou até nanotecnológicos, para dar uma proteção extra contra oxidação, mancha, arranhão. É quase uma engenharia de camadas ali. É bem por aí. E um ponto que eles reforçam bastante nos materiais é que todo esse controle, desde receber o metal bruto até os testes finais na amostra, é feito internamente, na própria empresa, sem terceirizar etapas críticas do processo. E cada lote que passa por lá tem um registro, uma rastreabilidade que conta toda a história da produção daquele lote específico. Isso soa como um sistema bem amarrado mesmo. Com certeza, parece bem completo. Então tá, trazendo tudo isso para a realidade de quem tem uma marca de semijoias ou trabalha no atacado, o que essa tal garantia de milésimos garantidos na prática realmente entrega de valor para o negócio dessas pessoas? Quais são os ganhos diretos? Os documentos que a gente analisou resumem bem esses ganhos. No fundo, tudo se traduz em mais segurança e mais previsibilidade para a marca que contrata o serviço. A gente poderia talvez sintetizar em alguns pontos-chave. Primeiro, assertividade na precificação e no custo. Se a marca sabe exatamente quanto ouro foi investido em cada lote, ela consegue calcular suas margens de lucro com muito mais precisão e definir preços de venda que sejam justos, competitivos, sem aquele risco de estar vendendo algo que, na verdade, custou mais do que ela imaginava para produzir. Menos surpresa no custo final. Isso. Segundo ponto, e talvez o mais importante de todos, a proteção da reputação da marca. Quando a marca entrega consistentemente peças que duram o esperado, que mantêm o brilho, ela evita aquele pesadelo das reclamações, das devoluções, dos clientes insatisfeitos postando na internet. Isso constrói e principalmente mantém a confiança do consumidor final. E a gente sabe que confiança é o ativo mais valioso de qualquer marca hoje em dia. Sem dúvida. Cliente fiel vale ouro. Literalmente nesse caso. Exato. O terceiro ganho é a uniformidade entre coleções. Garantir que o padrão de qualidade, ou seja, o nível de milésimos contratados, seja o mesmo lote após lote, coleção após coleção, é vital para a identidade da marca. O cliente que compra um anel hoje e um brinco daqui a 6 meses, ele espera encontrar a mesma qualidade percebida. Essa consistência fideliza. Verdade. A consistência é chave. E por último, mas não menos importante, a tranquilidade operacional. A marca pode focar no que ela faz de melhor, que geralmente é o design, o marketing, as vendas, o relacionamento com o cliente, sem ter que ficar se preocupando em auditar, testar por conta própria a qualidade do banho que recebeu. A ideia que eles passam é que essa responsabilidade pelo controle é assumida integralmente pelo fornecedor através do seu sistema. Isso tira um peso das costas da marca, libera tempo e energia para outras áreas. Entendi. Basicamente, a mensagem é: não se preocupe com a qualidade técnica do banho, a gente garante isso para você. Exato. A garantia transforma o controle de qualidade que poderia ser uma dor de cabeça num ativo estratégico para o cliente. Isso realmente parece mudar a dinâmica da relação, né? Tira um pouco daquela coisa de aposta e traz mais certeza. Os documentos também tiram algumas dúvidas práticas que o pessoal costuma ter, certo? Tipo aquela questão de ter lotes com peças muito diferentes umas das outras. Como fica isso? Sim, eles abordam isso. Como a medida é em gramas de ouro por quilo total do lote, o tal do GKG, a variedade de formatos dentro do lote não muda o alvo final. Se o contrato é de, sei lá, 10 GKG para um lote de 5 quilos, o que daria um total de 50 gramas de ouro a serem aplicados, esse ouro vai ser distribuído entre todas as peças que estão ali naquele lote, sejam elas grandes, pequenas, complexas ou simples. A referência continua sendo o peso total do lote. Isso mantém a previsibilidade do investimento em ouro, mesmo que a coleção seja bem mista em termos de design. Ah, boa explicação. E sobre o banho hipoalergênico? Dá para ter os milésimos garantidos e o banho ser hipoalergênico?
confirmam que sim, é perfeitamente possível combinar a garantia de milésimos com a solicitação de um banho hipoalergênico. Eles usam aquelas camadas de barreira que a gente comentou, como o paládio, para impedir o contato do níquel com a pele, atendendo essa demanda crescente do mercado por peças mais seguras, né, para quem tem pele sensível. Ótimo. E para quem está ouvindo a gente, talvez pensando, puxa, como eu avalio o meu fornecedor atual ou o que eu pergunto para um fornecedor novo? Os materiais dão umas dicas finais, tipo um checklist rápido? Dão, sim. Sugerem alguns pontos bem práticos para verificar com qualquer fornecedor de serviço de banho, não só com eles. Coisas como: primeiro, definir claramente qual nível de milésimos desejado e sempre especificar em GKG. Segundo, informar o peso exato do lote que está sendo enviado. Terceiro, perguntar se o processo de banho é todo feito internamente ou se tem etapas que são terceirizadas. Quarto, questionar como é feito o controle dos insumos, o metal nobre que eles usam é verificado na entrada. E quinto, entender como a validação dos milésimos aplicados é feita. Eles usam amostras padrão, como essas que a gente descreveu, fazem testes destrutivos nas peças do cliente. Como funciona? São perguntas importantes, sabe? Para buscar mais transparência e mais segurança na contratação desse serviço, que é tão essencial para a qualidade final da semijoia. Excelentes dicas práticas. Bom, fazendo um balanço aqui da nossa exploração de hoje sobre esses materiais da FC Joias, fica bem nítido que milésimos garantidos, da forma como eles apresentam, não é só um selo bonito na nota fiscal. É, na verdade, a promessa de um sistema bem robusto por trás, que envolve controle desde a matéria-prima, passa pela calibração dos processos, monitoramento constante durante o banho, testes em amostras padrão e rastreabilidade de tudo. É um conjunto de ações desenhado para gerar confiança. Sim, a narrativa central que eles constroem é essa, a de substituir a incerteza, ou será que foi, por um processo que é controlado, que é documentado e que busca garantir que a quantidade de metal nobre que foi contratada seja que foi efetivamente aplicada. E a gente viu como isso se conecta diretamente não só com o custo da peça, mas com a experiência de quem usa lá na ponta, o consumidor final. E, por extensão, com a saúde financeira e, principalmente, com a reputação da marca que assina aquela semijoia. Com certeza. Para quem está nesse mercado buscando parceiros confiáveis para garantir a qualidade e poder focar no crescimento, ou mesmo para quem só tinha curiosidade sobre o que realmente define a durabilidade de uma semijoia que compra, entender a importância desses controles todos por trás do brilho parece fundamental. Muda a forma como a gente avalia um fornecedor na... Muda sim. E isso nos deixa com uma reflexão interessante que vai até um pouquinho além do que a gente discutiu especificamente hoje. No mercado onde a qualidade real muitas vezes só se revela com o tempo de uso, porque a peça na vitrine ela é sempre bonita, né? Não dá para saber só olhando, qual é o peso, qual a importância de sistemas que não apenas prometem a qualidade, mas que comprovam essa qualidade através de processos que são verificáveis, que são auditáveis. Talvez o próximo passo seja para quem compra o serviço de banho, seja para quem compra a semijoia final, seja sempre perguntar, ok, você me promete isso, mas como você garante, como você controla e como você pode me provar? Fica aí a provocação sobre o valor crescente da transparência e da prova concreta nos processos que definem o que é de fato um produto de qualidade hoje em dia.